Quando eu queimei o dedo ontem, alguém sentiu? Obviamente não, que o dedo não era seu, era meu. O seu dedo não faz parte do meu corpo. E, considerando essa questão específica relacionando à igreja, é óbvio que alguns membros não fazem parte do corpo de Cristo, apesar de parecerem membros. Então, talvez essa seja a razão porque muitos no meio da igreja cristã não conseguem sentir a dor do corpo. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Pergunta, obviamente, relacionada ao texto de Mateus 16, que a gente vai tratar sobre igreja. E perguntar aos irmãos se a igreja universal do reino de Deus é tão igreja quanto a igreja batista regular do Curió? É a igreja do mesmo jeito? A igreja batista regular do Curió é tão igreja quanto a igreja batista central? A igreja batista central é tão igreja quanto a igreja dos irmãos separados de Cristo, destinados à glória eterna? Esse é o nome de uma igreja. Será que a igreja dos irmãos separados de Cristo, destinada à glória eterna, é igual à igreja do cúspide de Cristo? Esse é o nome de uma igreja. A minha pergunta é se tudo que se diz igreja, de fato, é igreja? E como é que nós podemos identificar uma igreja? Para onde se deve olhar quando nós pensamos em igreja? Ou melhor, para quem? Esqueci de perguntar como mexe. Vou tentar aqui. Ok. Hoje à noite eu queria refletir com os irmãos em Mateus, capítulo 16. A partir do versículo, vamos a partir do 13, tá certo? E fazer a leitura até o verso 18, ok? Lembre da pergunta para responder, pelo menos no final da mensagem. Mateus 13, 16, do 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A identidade da igreja, na identidade daqueles que se identificam com Cristo. Para onde devemos então olhar quando se quer saber o que é a igreja, onde encontrar a igreja? Para os membros da igreja, para aqueles que se identificam com Cristo. Devo dizer que esse texto aqui está arminianizado. No final, me lembre de calvinizá-lo. Está na voz ativa, tem que colocar na voz passiva. Se alguém conseguir fazer aí, me diga. A identidade da igreja, na identidade daqueles que se identificam com Cristo. E aí eu convido você a refletir comigo esta noite na palavra do Senhor, e eu espero que você tenha vindo aqui para descobrir
as mentiras que acreditam, porque todos nós acreditamos em algum tipo de mentira, e relacionado à igreja é algo singular, pelo fato de ser o corpo de Cristo e nós participarmos dele. Espero que você tenha vindo aqui para ouvir a palavra do Senhor e refletir sobre o seu coração e sua relação com a igreja de Cristo. Espero que você tenha vindo aqui com a disposição do coração e da alma para sair daqui com a palavra de exortação, de consolo e de esperança vinda da palavra do Senhor. Que não seja a voz de homem que você escute aqui, mas a voz vinda do Senhor para edificar nossas vidas, nossas almas. Vamos orar. Bendito Deus, bendito Senhor, nosso Pai, nosso Salvador. Ó Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos chegamos diante de Ti em oração para suplicar ao Senhor entendimento, sabedoria, para entendermos as questões do Teu corpo, a Tua igreja. Nos ajuda a compreender que o sacrifício do Teu Filho amado pela Tua igreja foi para resgatar, restaurar, chamar, renovar a vida daqueles que se encontravam distante, Tuas ovelhas perdidas, que aqui neste lugar estão reunidas para ouvir a Tua voz. Nos ajuda a compreender, ó Deus, a quem nós pertencemos. Não somos de nós mesmos. O Senhor não nos criou para sermos autônomos, viver a nossa própria vida, separados, longe do Teu corpo. Se somos Teus filhos, se os que aqui estão são Teus filhos, se os que aqui estão todos são ou fazem parte do Teu corpo, ajuda cada um de nós a vivermos a realidade da Tua igreja, contribuindo, servindo, amando, perdoando uns aos outros. Nos ajuda, ó Deus. Até aqui o Senhor nos chamou e nos guardou. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a viver a Tua palavra conforme a Tua vontade, para que o mundo veja na Tua igreja aqueles que foram resgatados das trevas, estão na luz em Cristo Jesus, cujas obras servem para glorificar o Teu nome, bendito e santo, em nome de Jesus. Amém. Vou começar com alguns esclarecimentos sobre igreja. Acompanhe aí que vai ter só é tópico, mas eu espero que você compreenda. Não vou pedir para levantar a mão e perguntar, obviamente, porque isso aqui não é aula. A identidade da igreja na identidade daqueles que se identificam com Cristo. Hoje eu vou considerar, baseado nesse texto, 4 pontos, dos versículos 13, 14, 15, 16, versículo 17 e versículo 18, nessa sequência. E o que você vai ver é exatamente o que está exposto aí. A ignorância de um povo em relação a Cristo, a confissão dos discípulos em relação a Cristo, a revelação soberana de Deus em relação a Cristo e a identidade da igreja em relação a Cristo. Está dando para enxergar? É vermelho, né? Quem foi que fez esse negócio vermelho? Coisa ridícula. Muito bem. Algumas considerações, 4 considerações antes de ir diretamente ao texto. Primeiro, a identificação do povo de Deus e de seu reino por meio de alianças. Isso tem a ver com um juramento formal que estabelece cláusulas e apresenta promessas. 2 partes designadas num relacionamento formalmente definido. E aí alguns exemplos de Deus em relação à aliança que Ele fez com Abraão, a aliança que fez com Moisés e a aliança que fez com Davi. Igreja tem a ver com aliança, um compromisso que Deus faz com cada um de nós, um compromisso direcionado exclusivamente por Ele para o seu povo. Por isso a importância de entendermos o que significa ser identificado como povo de Deus, de um povo que faz parte de um corpo
cuja aliança, os padrões e determinações vêm exclusivamente da parte de Deus. Não é à toa que Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, fala aos seus companheiros de ministério, presbíteros, para pastorear a igreja de Deus, conforme o padrão dele e não o nosso. Em segundo lugar, o fundamento da igreja estabelecido por uma aliança superior. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, onipotente, onipresente, o Deus bondoso, justo, piedoso, gracioso, o Deus terrível, estabeleceu a sua igreja fundamentada nele mesmo. E aí precisamos considerar que Cristo é o mediador dessa aliança, uma aliança do amor de Deus Santo revelado exclusivamente por meio do seu Filho. A igreja é o povo da aliança de Cristo, resgatado para o reino de Cristo. Preste muita atenção no propósito e no objetivo da sua membresia, do fato de você pertencer a um corpo. Nos identificamos com Cristo. Fomos regenerados pelo Espírito e unidos pela fé. Cristo, o Espírito Santo, fé. Isso tem algumas implicações. Esta união tem algumas implicações. Necessariamente, não possivelmente. Não é uma questão de talvez alguém mude, talvez você tenha mudado. Mas essa união deve ter trazido para a sua vida implicações do tipo, de agora em diante, você vai compartilhar sua identidade com Cristo com outros que também foram identificados com Cristo. Que a partir de então, como membresia, você leva em questão o fato que não foi uma escolha voluntária. Isso não é opcional. Cristo conquistou aqueles que fariam parte do seu corpo, com um objetivo. Nesse corpo há submissão ao governo desse rei. Submissão ao governo desse rei. Em segundo lugar, a aliança com a igreja local distingue o novo povo da aliança de Cristo. Você consegue lembrar-se de como era ou estava antes? Você foi chamado para uma aliança para que você seja distinguido daqueles que não fazem parte dessa aliança com Cristo, desse povo. A aliança consiste na confirmação, supervisão e submissão. Confirmação, você confirma isso, fazendo parte do corpo, participando do corpo. Sinta o peso da membresia. Eu iria dizer principalmente para os que estão querendo ser membros, mas eu vou dizer principalmente para os que já são membros da igreja. Porque já estão aqui há 10, 5, 27 anos. 27? E possivelmente não tenha mudado, assumido o compromisso de maneira tal que possa ser identificado com Cristo. A união em Cristo de 2 ou 3, de forma deliberada, coerente e pública. É o irmão, é a irmã na fé, nova criatura, lavado e comprado pelo sangue de Cristo. A igreja local existe quando os crentes se comprometem mutuamente. Sem isso, não é igreja. A aliança envolve se dobrar em relação às outras pessoas em amor. É essa que está ao seu lado, que você tem o dever, a obrigação, a satisfação de servir. E em quarto lugar, os propósitos do compromisso de aliança pelos membros da igreja local. Primeiro,
O padrão de compromisso, de aliança em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, Deus chama pessoas, chama povo, o seu povo, para firmar aliança com Ele, nos padrões dEle. Isso foi desde o começo, com Adão. Suspeito que dos seres criados, esse compromisso não teve, obviamente, com os animais, com as coisas inanimadas, e nem com os anjos. Daí você pode pensar depois em casa e tentar refletir sobre o quadro lá no jardim, a questão de Adão e Eva e Satanás. Não houve uma aliança, não houve um requisito, não houve um mandamento para eles. Mas esse padrão é a forma de Deus tratar aqueles que Ele chama para estar com Ele, e em especial na sua igreja em Cristo Jesus. É o que identifica o povo com Deus. Esse compromisso, manifesto diante do mundo, manifesto diante dos irmãos da igreja, vai identificar você com Deus. Quando alguém olhar para você, talvez ache o mais estranho do mundo, mas diga, só pode ser crente. Se você não leu, sugiro que leia, sugiro até que você leia, antes de morrer, o livro Peregrino. Alguns aqui já leram algum livro que eu dei aqui, estão escapando, né? 100 páginas já leu, né? Não passou nem 10 anos, né? Devolva, viu? O Peregrino é um livro extraordinário, tão extraordinário que dizem que o pastor Charles Spurgeon leu mais de 100 vezes. Obviamente ele lia mais a Bíblia. Mas tem um capítulo do livro Peregrino em que um personagem chamado Cristão, junto com um personagem chamado Fé, entravam numa feira chamada Feira das Vaidades, e todo mundo começou a olhar para os dois e achar completamente estranho. Olha o jeito que eles andam, olha o jeito que eles se vestem, andam como se estivesse olhando só para cima, como se só o céu existisse. Olha o jeito que eles falam. Só pode ser de outro mundo. De fato eram. De fato nós somos, nossa pátria celestial. Distingue o povo de Deus do mundo. Fornece fundamentos para retidão pessoal e coletiva. Os fundamentos na palavra. Nosso referencial de verdade, de conduta, o que falar, o que pensar, o que fazer, é a palavra de Deus. Não existe outro. 2 Timóteo 3, 16 e 17, é a palavra que ensina, repreende, corrige e educa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E em 2 Pedro capítulo 3, capítulo 1, versículo 2 ou 3, que diz que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. Não existe exceção. A palavra foi revelada e é o nosso referencial de conduta e de prática nesse mundo caído. É uma aliança que estabelece um testemunho terreno para Deus. É Deus dizendo, represente, não falhem como Adão falhou. É o meu filho que comprou vocês, e vocês estão me representando, igreja minha, aí na terra. Isso identifica o povo de Deus uns com os outros. Eu me converti há uns 30 anos, fui salvo há uns 30 anos atrás. Naquela época, eu vou confessar uma coisa aqui, não sei se você sente a mesma coisa, mas quando eu estava andando no meio da rua, no ônibus, na fila do banco, enfim, estava na faculdade, e alguém dizia que era crente, eu olhava e uma alegria grande invadia um crente aqui perto de mim. Eu ficava até assustado. Eu confesso que não tenho tanta essa alegria hoje, infelizmente, porque o testemunho de muitos não condiz com a realidade daqueles que fazem parte do corpo. E muitas vezes, muitos desses que se identificam como cristãos, a minha conduta em relação a alguns é não ter comunhão. Infelizmente, vivemos um quadro não tão agradável, alegre, satisfatório na igreja com o corpo de Cristo. Esse padrão, essa aliança estabelece
responsabilidade. Não pergunte o que a igreja tem para oferecer a você. Pergunte a si mesmo. O que você tem para servir, para oferecer para o corpo de Cristo, para honrar o Senhor? Parafraseei aqui uma frase de um presidente americano. Isso protege o povo de Deus, é o povo da aliança. E quando tem alguém no meio que não se identifica com esse compromisso, esse é excluído. Lembra de João? 1 João? Saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Enfim, versículo 13 e versículo 14. 4 pontos para considerarmos, então, no que diz respeito a essa identidade significativa, distinta, exclusiva, de um povo que foi resgatado para fazer parte de algo que não existe em lugar nenhum, que não se compara a nada neste mundo. Tal é o real sentido existencial da igreja, que muitos que de fato entendem a posição da igreja nesse mundo, não se deixam curvar-se às autoridades, muitas vezes ímpias, que tentam de uma forma ou de outra interferir na igreja. Um exemplo disso muito claro, só para a gente passar aqui adiante, é do pastor John MacArthur, nos Estados Unidos, que já está na glória. Depois de algumas tentativas do governo lá americano de tentar fechar a igreja na pandemia, ele disse, já chega. Aqui é a igreja do Senhor. É uma igreja que não se submete a autoridades humanas, quando estas afrontam a palavra de Deus. Não estou dizendo que você deve sair xingando e ofendendo, e uma tentativa de invadir casa de político, seja lá o que for. E não cumprir seus deveres com o Estado. Mas eu estou dizendo e afirmando que toda vez que alguém, o Estado ou qualquer outra pessoa ou criatura se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu e determinou para a sua igreja, esse tal não deve ser ouvido. Mas, versículo 13 e 14 diz que Jesus estava lá ao lado dos seus discípulos e perguntou para eles, olha, o que é a multidão aí, o que é esse povo está falando de mim? O que eles dizem quem eu sou? E a resposta, vindo aqui de um discípulo, diz, olha, estão dizendo que você é João Batista, tem gente que está dizendo que você é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas aí. Essa é a resposta do povo. Qual seria a resposta se alguém perguntasse para você, quem é Jesus? Mas esse povo, ele era ignorante em relação a Jesus Cristo. Veja a ignorância desse povo, João Batista, Elias, talvez um profeta. Um povo que foi testemunha do poder de Deus. Durante o seu ministério, Jesus teve multidões seguindo. Um povo que pôde contemplar grandes obras, milagres, manifestações de poder. Os surdos ouviam, os cegos viam, os aleijados se moviam, mortos ressuscitavam. Eles foram testemunhas oculares. Ressuscitou, está enxergando, está andando, está falando, saiu o demônio. Eles foram abençoados por esse poder. Eles não só viram, eles desfrutaram. Não somente puderam ver, pois muitos daqueles seguidores receberam dádivas divinas, alimento, pães, peixe, consolo, esperança. Mas não somente isso, eles foram ensinados, era o Deus vivo ensinado, vindo da parte do céu, ensinando um povo que experimentou um ou o maior dos privilégios, ser ensinado pelo próprio Deus. O caminho, a verdade e a vida, diante deles, mas eles o rejeitaram, eles o desprezaram, eles ignoraram que aquele era o Cristo de Deus. Foi um povo que experimentou tudo isso, mas desprezou o autor da vida. Era uma multidão enganada.
Romanos 4:25 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para sermos justificados. Era uma multidão disfarçada. E aí, em 1 João, fala daqueles que estavam no meio da igreja e saíram. Era uma multidão condenada, porque viram e rejeitaram o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Versículo 15 e 16. Aqui, depois de ouvir o que a multidão ignorante relatou sobre Cristo, então Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vocês, Pedro, João, Tiago, agora eu quero ouvir de vocês. Quem eu sou para vocês? E aqui, de forma significativa, Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A distinção, e aqui mostra a distinção do povo escolhido. Saiba que Deus é justo, Ele não usa 2 pesos e 2 medidas, Ele não faz acepção de pessoas. Entretanto, o Criador, desde o início, lá depois da queda, Ele distinguiu o povo daqueles, distinguiu o seu povo daqueles que não seriam seu povo. Desde o começo, a descendência da mulher e a descendência da serpente, o descendente da mulher e a descendência da serpente. Um povo escolhido. E aí a distinção. Por que esse povo é diferente? Bom, em primeiro lugar, e antes de tudo, porque Deus escolheu. Esse povo é distinto porque a identidade dele não é a mesma identidade que aqueles que não conhecem a Cristo. É a identidade de um povo escolhido. Essa distinção não é feita de qualquer forma, visto que esses seguidores, os discípulos, se identificam com o seu mestre, da mesma forma que ele mesmo, Jesus, conforme a vontade do Pai, estabeleceu. É uma identificação firmada numa relação de conhecimento, amor, de tal maneira que o mestre pode ser reconhecido em seus discípulos. Quero falar contigo, Jesus, fala com ele. Mas por que com ele? Porque ele é meu discípulo. Porque eu me identifico com ele. E porque ele vai levar a minha palavra a você. É a confissão do povo escolhido. É o povo que é distinto, é o povo que tem a identidade de Cristo, e é um povo que confessa a Cristo. Eis a confissão que distingue e identifica. Tu és o Cristo. Você pode dizer que é uma pessoa distinta e identificada como cristão, de tal maneira que as pessoas vão olhar para a sua vida e dizer: esse aqui não é como aquele. Pense isso onde você trabalha, pense isso no seu convívio com as pessoas. Esse aqui não é igual a gente. Não fale assim com ele, porque ele não diz coisas que não edificam. Não pense assim dele, porque sua conduta não é igual à nossa. É para isso que o povo escolhido, para confessar a Cristo, o Filho do Deus vivo, somente esse povo, somente o povo de Deus faz essa confissão. É somente quem faz, e somente quem faz essa confissão pode ser distinguido daquela multidão perdida, ignorante, e ser identificado com o Cristo de Deus, o Salvador. É um povo regenerado. 1 João capítulo 1, versículo 12, aqueles que receberam Jesus, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Quem recebe a Jesus, recebe o poder para ser feito filho de Deus. Estou enfatizando isso porque se porventura tem alguém aqui que acredita em Deus e talvez não tenha se identificado com Cristo, confessado publicamente, dito que é cristão, enfim, fique sabendo que dizer que acredita em Deus não é suficiente. Porque Deus, de forma exclusiva, singular, segundo a sua determinação, estabeleceu um único meio, um único caminho, uma única pessoa, Cristo, para se tornar filho de Deus. É um povo reconciliado, 2 Coríntios 5:18 fala sobre isso. É um povo que foi resgatado, Colossenses 1:13, o povo que foi resgatado das trevas para o reino do Filho do seu amor.
E em terceiro lugar, versículo 17. É um versículo interessante, importante também, porque nesse versículo, Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja como isso é extremamente significativo. Isso não vem de nós, não veio de você, não é algo do homem, como diz aí João capítulo 1, versículo 13, não é da carne, não é da natureza humana, do esforço próprio, da inteligência, capacidade intelectual, seja lá o que for, mas o Pai, não é à toa que em João capítulo 6, Jesus disse: olha, eu disse para vocês, discípulos, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Pode ter a multidão aqui ao meu redor, mas se o Pai não tiver trazido, esse não veio a mim. Está perto de mim, mas não está em mim. E aqui eu queria considerar três coisas, pensando nesse Deus, o Pai, que estabeleceu todas as coisas pelo Filho. Em primeiro lugar, a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo. Tudo é graça, a obra é de Cristo, os méritos são de Cristo, a glória é de Cristo, porque assim Deus, o Pai, nos concede toda sorte de bênção celestial na pessoa do seu Filho. Não há felicidade, não há gozo, não há satisfação, não há sentido na vida comparável àquele que nós recebemos de Deus por meio do Filho. Está aqui Jesus dizendo: Pedro, isso aqui não foi carne e sangue, não pense que veio de você mesmo, não é a sua capacidade, não é porque você viu os outros dizendo que não, e agora está dizendo que sim. Não, foi o Pai, que por minha causa revelou isso a você. Veja também a superioridade do poder de Deus em Cristo. Primeiro, a graça de Deus em Cristo. Segundo, o poder de Deus em Cristo. Não tem miserável de coração duro que não possa ser quebrantado diante desse Cristo, cuja palavra é a palavra que salva e que liberta. A palavra que nunca volta vazia, e eu espero que essa palavra não volte vazia para você, que ainda não se identifica com Cristo. Eu espero que essa palavra não volte vazia, e ela não voltará, porque essa palavra vai fazer algo em seu coração, ou para te salvar, ou para te condenar. A dádiva divina se torna ainda extraordinária pelo fato de o homem ser incapaz por si mesmo de buscar o favor que vem do alto. Todos se extraviaram, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Toda busca, todo esforço é absolutamente em vão. Depois de falar aquele jovem rico, os discípulos ficaram se queixando: quem pode ser salvo, Senhor? E Jesus diz: é impossível para vocês. Mas aquilo que para um homem é impossível, para Deus depende simplesmente da manifestação da sua vontade. Eu lembro daquele dia, em pé, na rua I, do Luciano Cavalcante, olhando para o tempo, para o espaço, procurando coisas, e não tinha ninguém. Naquele dia, Deus me conduziu à igreja. Lá ouvi a sua palavra. E lá Ele me tomou para si. Deus fez o mesmo com você, que se identifica com Cristo. Tomou você, resgatou você. Já estava te olhando desde a eternidade. Como isso é impressionante. Desde a eternidade, Deus olhava para você, que nem existia em matéria, mas na mente do Senhor, seu nome já lá, certeiro, vou resgatá-lo. É naquela igreja. A supremacia da vontade de Deus, é uma vontade, a supremacia da vontade de Deus, é a riqueza da graça, é o poder, é a vontade de Deus em Cristo. E a vontade suprema do Pai foi que desde a eternidade Ele resolveu glorificar o seu nome na pessoa do seu Filho amado.
Foi a determinação de Deus em Cristo, revelar a si mesmo, a um povo eleito e amado. Você faz parte desse povo, a fim de manifestar a glória do seu poder. Mas não de qualquer forma, não por qualquer meio. É o Filho amado em quem ele se compraz. A alma de Deus, eu posso assim dizer, se satisfaz no Filho. Ele deve ser ouvido, seguido, obedecido. De tal maneira, Jesus Cristo é o centro em destaque que o mero conhecimento do Criador não é garantia de salvação a nenhum ser humano, porque ele resolveu que é por meio do Filho. Rejeitar a Cristo significa permanecer em rebeldia e aguardar a ira de Deus. Somos abençoados em Cristo, Efésios capítulo 2, versículos 6 a 7. Somos conformados em Cristo, 1 Coríntios 1, versículo 28 a 31. Nós somos escolhidos em Cristo. E se você puder abrir aí, eu vou citar esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 27. O texto diz que, Mateus capítulo 11, versículo 27, eu diria que esse é um texto exageradamente, surpreendentemente assustador, mas ao mesmo tempo consolador, pelo fato de esse texto dizer que somente Deus conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai e aqueles a quem o Filho quiser revelar. A relação da Trindade é única e exclusiva. Eles se conhecem a si mesmos e ninguém mais, a não ser que ele queira. O Pai quis, o Filho quis, o Espírito Santo quis que você estivesse aqui, nesta igreja. Que você fosse conhecido por Ele. Ele ainda quer, não adianta, pode ser que nos seus piores dias de pecado, ou melhor, nem os seus piores dias de pecado são capazes de separar você do amor dele. Porque ele quis você com ele. E essa decisão para com seus eleitos, ninguém pode desfazer. Por fim, chegando na metade. O quê? Olha aí, vai ficar uma semana sem comer açaí. A identidade da igreja em relação a identidade da igreja em relação a Cristo. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se levantar o exército, governos, pandemia, o diabo dos infernos. Nada prevalece contra a igreja do Senhor. A história testemunha disso. Quantos homens se levantaram e fizeram de tudo para acabar com a igreja, queimaram Bíblias, queimaram os cristãos, destruíram prédios, acabaram com o templo, mas quanto mais matava, mais se multiplicava. Era crente em banda de lata aí para todo lado. Não adianta, é a igreja do Senhor, não adianta. É a igreja do Senhor. A confirmação de Cristo que separa o povo eleito, preste atenção, é a confirmação de Cristo que separa o povo eleito. Pedro diz, tu é o Cristo, e Cristo se identificando, é como se ele dissesse, tem uma cena, só para comparar, tá? É a cena do Avatar, eu estou te vendo, eu te vejo, quem assistiu o filme, quem assistiu esse filme aqui? Quem assistiu? Então esquece o que eu disse, quase ninguém assistiu, então, a última forma aí, esquece, apaga. Pedro diz, tu és o Cristo, e Cristo diz, e tu és Pedro, tu é meu,
A igreja do Senhor, embora a salvação exija uma resposta humana em direção a Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador, é Ele quem tem a palavra final, do começo ao fim, o alfa e o ômega, desde a eternidade. Essa confirmação é dele. A confirmação de Jesus é que indica que a pessoa genuinamente foi trazida pelo Pai. Lembra da cena de Zaqueu? Lembra o que ele fez? Lembra o que ele disse? Senhor, se eu defraudei, eu disse que aquele silé de confirmação, eu roubei esses miseráveis, eu vou dar 4 vezes mais. Lembra o que foi Jesus disse? Você lembra? Teve salvação nessa casa. Esse Jesus confirmou aquele homem lá. Esse foi salvo. Não sou eu que estou dizendo, não é a igreja que diz. É o próprio Cristo dizendo, teve salvação aqui. Genuinamente foi trazido pelo Pai, aquele Zaqueu. Segundo, a identidade de Cristo que revela. Cristo se identifica com o seu povo e separa. Esses são os eleitos, esses são meus. Mas não somente isso, a identidade de Cristo que revela o povo eleito. Esse povo vai ser manifestado para os outros verem que eles são o povo do Senhor. Somente Cristo, Deus homem, tem autoridade para realizar essa obra. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Messias prometido, o profeta, sacerdote, o rei anunciado por reis e profetas, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, que estava com Deus e era Deus, ele que criou todas as coisas, foram criadas por ele, que oculta essas coisas de grandes e poderosos, mas revela aos pequenos, aos miseráveis, revela aos seus escolhidos. Ele, somente ele, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A vitória de Cristo que guarda o povo eleito. Deus separa o povo, Deus revela o povo, esses aqui são meus, esses aqui são meus. E Deus guarda o povo. Jesus Cristo não veio remediar um plano que falhou. Não foi algo que Deus colocou a mão na cabeça e disse, agora o que é que eu faço? Tem que pensar um pouquinho. Vou fazer isso. Não. Deus planejou isso. O Deus eterno que se humilhou e desceu a nós para cumprir o que for estabelecido desde a eternidade. Seu propósito era certo, sua vitória é incontestável, nada poderia impedi-lo. Era a sua palavra, é o seu povo, é a glória de Deus que está em jogo. E agora, se você estava prestando atenção, preste mais. Se não estava, antes que a maldição do Senhor caia sobre sua vida, abra seus olhos, arregale seus ouvidos e fique bem atento agora. A igreja não é uma instituição humana. Nenhum ser carnal poderia pensar tão elevado assim. A mente terrena jamais poderia compreender a tamanha magnitude do poder de Deus revelado a nós. A igreja não é uma realização humana. Ninguém poderá receber a glória devida só a Deus. Ainda que toda a sua força e todos os seus bens sejam empregados nesse investimento eterno, a Deus toda a glória. Não há espaço para um mérito humano na igreja. A igreja não é uma alternativa humana. Olha, aqui é bom, vamos aqui, vamos pegar outra opção. Ali também é bom, aquele centro, aquele lugar. O que mais? Também tem a igreja. Isso não é uma alternativa. Isso é algo único e exclusivo. Embora existam muitos caminhos que sirvam para satisfazer o homem, que nos últimos dias se cercarão de mestres segundo suas próprias cobiças, saiba que não há salvação fora da igreja. Aqui eu não estou falando especificamente de uma igreja local, mas da igreja do Senhor. Preste atenção. Escute. Igreja é o mais alto grau de mistério já revelado. Aprove a Deus que os santos da antiga aliança,
sem nós não fossem aperfeiçoados. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 40. Que as riquezas da glória deste ministério estivessem sobre nós. Colossenses 1:27. Igreja é o mais alto grau de justiça já revelado. O Deus eterno é aquele que perdoa a iniquidade sem jamais inocentar o culpado. Parece algo contraditório. Ele perdoa, mas não inocenta. Está livre, mas tem que pagar um preço. Números 14, 18. Por isso, foi necessário que o Filho se fizesse pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Igreja é o mais alto grau de amor já revelado. Embora fôssemos seus inimigos, Ele, Deus mesmo, provou seu grande amor para conosco e nos reconciliou com Ele mesmo. Romanos 8. Ninguém tem maior amor do que este. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 13:1. Vou chamar a sua atenção mais uma vez, porque agora você precisa, eu diria que se ficasse em pé para ouvir, para não cair. Igreja não é para você. Escute bem o que eu estou dizendo. Escute bem o que, por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, eu espero que você atente bem para a grandeza daquilo que Deus nos concedeu por meio da sua igreja. Igreja não é para você que ouve a palavra de Deus, mas permite que o diabo arrebate a palavra do seu coração, que ouve a palavra com alegria, porém quando chega angústia e perseguição, você abandona a fé, que ouve a palavra com satisfação e esperança, mas os cuidados deste mundo sufocam a verdade eterna. Deixa eu repetir, igreja não é para você, que fez uma confissão de fé, mas seus pensamentos, suas palavras e suas obras denunciam onde está o teu coração, mostrando que a satisfação da tua alma foi alcançada pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Escute, igreja não é para você. Não é para você que tem feito até grandes coisas no nome do Senhor, que vive entre o povo de Deus, que confessa o Senhor, que ensina, que prega, que canta, que toca, que desfruta das bênçãos que provém do Senhor, sem, contudo, nunca ter sido conhecido por Ele. Já imaginou que decepção, que terror, que maldição, chegar diante de Deus, acreditando que tinha feito alguma coisa, como se pudesse, e de repente ouvir do próprio Senhor: eu não conheço você. Obviamente eu não podia terminar desse jeito. Eu quero dizer em contrapartida que igreja é para você. Você que foi alvo do amor eterno de Deus em Cristo Jesus. Você que é fruto da eterna aliança, do precioso sangue do Cordeiro, destinado para a glória eterna, como povo precioso, filho amado, servo do Altíssimo. Igreja é para você. Igreja é para você, que foi alcançado pela palavra da verdade, convencido pelo Espírito e agraciado com o dom da fé. Você que foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, separado por aquele que diz, como está escrito: farei com eles uma aliança eterna, permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que tenham um só coração, que temam de coração, para que jamais pequem contra mim. Meus irmãos, se tivesse um só versículo para escolher, eu escolheria esse. Porque às vezes, em meio à angústia, a nossa alma clama: Senhor, até quando eu vou continuar pecando contra Ti? Está escrito em Jeremias 32:40. Escute, igreja é para você. Pecador arrependido e alcançado por causa da cruz. Pecador amado,
regenerado, justificado, perdoado eternamente por causa da cruz, como está escrito. Certamente Ele tomou para si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, você foi sarado. Isaías 53. Ouvi, ó céus, escute, inferno, ouçam os moradores da terra. Esses são os escolhidos do Senhor, é o seu povo, é a sua igreja. Nós somos igreja, somos o povo de Deus sobre a terra, somos cidadãos celestiais, nós somos a semente plantada, edificada e reservada para o dia eterno. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos eleitos, chamados, regenerados, justificados, santificados, glorificados para o encontro com o Senhor da igreja. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos uns dos outros. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Nós somos de Cristo. Nós somos igreja. E não há nada no mundo criado que possa desfazer isso. Não há nada que possa tirar você desse corpo. Nem a morte, nem seus pecados. Nem outra criatura. Não existe nesse mundo nada que possa ser comparado à igreja. Nem mesmo um casamento instituído por Deus, que Ele o fez para expressar, pode ser comparado em profundidade àquilo que a igreja de Cristo, comprada pelo seu sangue, representa. Nenhuma aliança, nenhuma relação. Igreja é única, é o corpo de Cristo, aquele que morreu por ela. É essa igreja pela qual você deve levantar a voz e se identificar com esse Cristo que te resgatou, para que aqueles que estão lá fora possam identificar a igreja por meio da sua vida. Para vocês que já são membros, reflitam sobre a sua posição, o significado, a essência e a sua razão de existir em Cristo, estando como membro desta igreja, membro do corpo de Cristo. E para aqueles que desejam, não poderia ser uma escolha melhor do que almejar, do que se satisfazer em participar de algo que não é humano. Algo que você não fez nada para merecer. Bem que Jesus poderia dizer para muitos de nós, talvez para todos nós: vocês querem ir embora? Podem ir. Mas eu espero que todos aqui possam responder como os discípulos: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida? Quem é você, meu amado? No corpo de Cristo. Não esqueça, nós somos igreja.